Agora é a parte mais interessante, onde a gente vai falar um pouquinho sobre gramática e depois nós vamos cair direto em uma conversação. Vamos lá, vamos entender como funciona tudo isso a partir de agora. Let's go! Bom, primeiro eu quero que vocês entendam que existem os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são pessoas, tá? Vocês nunca podem confundir pronomes pessoais com verbo. Pronomes pessoais são essas palavras: I, you, he, she, it, we, you, they. Talvez você já esteja careca de saber sobre isso aqui ou de ter pronunciado, mas sempre é muito importante você fazer de novo. A repetição é a lei do aprendizado, correto? Vamos para o present tense. No present tense, que é o presente simples do verbo to be, vamos ter am, is, are. Ok? Am, is, are. Então, quando eu falo eu sou ou eu estou, eu vou falar I am. Voltando um pequeno detalhe. O verbo que, traduzido para o português, é ser, estar, ficar e ter, é o verbo to be. Aí você me pergunta, professor, eu aprendi que ser e estar é to be, mas ficar e ter nunca tinha ouvido falar. Bom, calma aí que eu vou explicar muito bem isso durante a aula. Vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is. Não é it is, mas sim it is. We are, you are, they are. Ok? Detalhe, vocês vão ver aqui no he, she, it, que tá até com uma cor diferente. O objetivo é mostrar para vocês que na terceira pessoa, que são essas três palavras, he, she e it, elas vão ter... O verbo vai ter sempre uma pequena mudança ali. Então se atentem bem a isso. Independente se é o verbo to be ou não, vários verbos vão ter uma mudança aqui na terceira pessoa. Vamos lá, continuando. Então agora eu quero falar passado, né? Eu quero falar eu estava, ou eu era, ou eu fiquei, ou eu tinha. Como é que fala isso em inglês? Eu falo I was, you were, he was, she was, it was. We were, you were, they were. Lembre, a pronúncia é were. E no singular é was. Não esqueçam. Fonética, pronúncia é o ponto essencial para que você consiga falar o inglês de maneira clara. Continuando. Agora o mais fácil de todos é o future tense. No future tense eu tenho aqui o will para todo mundo. Então é I will, you will, he will, she will, it will, we will, you will, they will. Bom, agora vem a parte interessante. Ah, professor, beleza. Agora, como que eu vou usar isso? Aí, eu fiz um slide bem bacana para que vocês possam, e vem agora o grande desafio de cada um de vocês que estuda comigo, ou até mesmo você que não estuda comigo, te desafio a fazer esse exercício. O exercício que vamos fazer agora é este aqui. Tell your story in English. Fale sua história em inglês. Tell your story in English. Bom, esse aqui sou eu, o Teacher Fernando, em 1998. No caso aqui, eu acho que já era 1999. Mas a minha história eu resumi em pequenas frases e eu gostaria que vocês observassem o verbo to be na versão past tense. Toda a minha história, quando você conta uma história naturalmente, você está falando de passado. Então, os verbos estarão no passado. Aí eu te pergunto, falar no presente é simples? É mais fácil? Sim. Mas você precisa sempre ter um domínio de um verbo, presente e passado. E aí é onde você começa a estudar para valer. Então vamos lá. A minha primeira frase é: em 2008 eu estava no Japão. Em 2008 eu estava no Japão. Agora vamos para uma versão em inglês de como seria isso em inglês. Em 2008. Eu quero falar em inglês em 2008. Como é que eu falo isso? Então eu falaria in 2008. In 2008. Números. Se você tem alguma dificuldade sobre números, eu fiz uma primeira versão de um vídeo falando de 1 a 100, mas logo teremos um próximo vídeo falando de 100 a 1 milhão, por exemplo. E vou te mostrar que quando você fala de anos, você normalmente tem algumas regrinhas, mas se falou de 2000 para frente, você fala 2008. Agora, em 2008, né? Em 2008, eu estava. Agora, gente, vamos aqui. Agora vem a nossa parte do estudo mais
mais interessante. Agora que o negócio fica interessante aqui. Eu estava. Aprendi que ser, estar no passado é was e were. É o que vocês vão ver bem aqui, ó, nesse pretinho aqui, tá? Nesse quadrado que eu fiz de preto com as cores brancas. Aí temos aqui o was e were. Em 2008, eu, tem que colocar o sujeito, né? I was. Então quer dizer que tudo que você aprendeu de agora que vai ser usado para valer. In 2008, I was onde? In Japan. In 2008, I was in Japan. Tá, agora eu te desafio a você desenvolver uma história, uma narrativa e conte ela em inglês. Professor, quer dizer que eu tenho que aprender um monte de gramáticas e ficar só nisso? Não. A gramática é o ponto inicial. Você vai ter que aprender novos vocabulários e o mais importante de tudo, você precisa desenvolver uma narrativa das coisas reais que você viveu, ou vive, ou viverá, e o cotidiano de sua vida. Como é que eu falo uma língua? Como é que eu desenvolvo falar uma língua? Você vai ter que criar narrativas. Se você criar uma narrativa, colocar no papel, anotar e traduzir aquilo e falar aquilo, você está no caminho certo da fluência em qualquer língua. Em qualquer língua, esse é o processo que você tem que tomar. Então, in 2008, I was in Japan. Beleza. Primeira frase concluída. Vamos para a próxima frase. Próxima frase vai ser... Então, vamos lá. Agora, eu era um missionário, né? Eu era um missionário. Cara, ficou muito louco aqui, que ficou um monte de acentuação aguda aqui nas palavras, mas isso aqui é a própria letra que fica assim. Então, eu era um missionário da igreja. Então, I was a missionary. I was a missionary. Tem uma música da banda Coldplay que fala sobre missionary. I was a missionary da igreja. Of the church. Of the church. I was a missionary of the church. In 2008, I was in Japan. I was a missionary of the church. Eu fiquei no Japão por 2 anos. Eu fiquei no Japão por 2 anos. Como é que eu falaria isso em inglês? Cara, olha que loucura. Nós estamos falando eu estava, agora eu era, eu fiquei. Cara, será que é to be? É to be, galera. É to be de novo. Então vamos lá. Então, eu fiquei. I was in Japan. I was in Japan for 2 years. I was in Japan for 2 years. I was in Japan for 2 years. Você pode repetir do outro lado aí se você quiser, tá bom? I was in Japan for 2 years. Professor, agora eu preciso validar. Como que eu vou conseguir saber se a minha pronúncia está legal ou não? Tem várias dicas que eu vou te dar com o passar das aulas. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, fique à vontade, entre em contato que eu estou aqui para ajudar sempre, tá? Beleza, continuando. Vamos pegar aqui que a nossa aula tá muito show. Tá muito legal aqui esse slide que eu fiz. Demorei 2 horas para fazer esse slide. São das melhores frases para vocês. Então, nessa época, eu tinha 19 anos de idade. E nessa época, eu tinha, cara, ter é have, não é? Ter é have. Não. Quando você fala de idade, não é have. Nunca é have. Nós usamos o verbo to be para falar de... eu tenho 30 anos. I am 30 years old. Ela tem 20. She is 20. Sempre verbo to be. Falou de idade, falou de ter no sentido de idade, é to be. Então, na época, então posso falar in this time. Nessa época, né? In this time, eu tinha. I was 19. I was 19 years. I was 19. Oh shit. I was 19 years old. I was 19 years old. I was 19 years old. Foi
um dos melhores momentos da minha vida. Ah, foi não é verbo to be? Não é. Não é. Eu acho que aqui eu vou deixar vocês loucos. No caso, quando você fala ele foi para a Alemanha, isso é o verbo ir, direção, né? Ele foi para a Alemanha. He went to Germany. Mas quando eu falo assim, foi um dos melhores momentos da minha vida, aí vem um outro verbo, o verbo ser, né? Foi. É o ser ou estar, mas é um dos dois. É o verbo to be no inglês. Então foi, né? Um dos melhores. Não é o foi de ele foi. Aí que confunde, né? O português é muito louco a língua portuguesa. Vamos lá, vamos continuar. Então, em inglês eu vou usar foi. Cara, mas será que na língua inglesa eu já começo com o verbo? Será que eu já, direto pro verbo? Não, tá, gente? Tá na língua inglesa, eu preciso começar aqui com o it, tá? It was. It was. Foi. It was. Pô, professor, quer dizer que quando faço frase em inglês, eu não começo com verbo? Na maioria das vezes, não. Você precisa começar com sujeito, verbo, objeto. No caso, eu vou começar com it, que ele é o caso ali neutro, né? É o que eu uso para ou sujeito indeterminado ou oculto. Então, it was um dos melhores. It was one of. Ó, legal que é importante. Ó. Quando você fala a palavra OF, que é a pronúncia of, não é off, tá? Não se pronuncia off, é one of. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Opa, eu esqueci uma coisa aqui, um detalhe da minha vida. Corrigindo, tá? It was one of the best. It was one of the best. Melhor, superlativo. Não estou comparando, é uma ideia superior. The best. Mas tem better e best, professor. Como é que fala? Better é para comparativo. E best é um superlativo. Então, it was one of the best momentos. The best moments. One of the best moments. Posso colocar no plural aqui, né? It was one of the best moments da minha vida. Of my life. Parece a música do Bon Jovi. It's my life. Okay, it was one of the best moments of my life. Beleza. Professor, agora eu consigo contar minha história. Agora é sua vez de contar sua história em inglês. Bora aprender aqui as pronúncias em inglês? In 2008, I was in Japan. I was a missionary of the church. I was in Japan for 2 years. In this time, I was 19 years old. It was one of the best time of my life. Gente, não importa se você é básico, intermediário ou avançado, essa aula serve para todos vocês, para vocês entenderem como que funciona o verbo to be no passado, was e were. Essa aula irá continuar, teremos o próximo vídeo, né, o próximo episódio, falando sobre o verbo to be no presente, trazendo uma história muito parecida com essa, onde você, do outro lado, deve desenvolver uma historinha similar, onde que você irá praticar a sua história real em inglês. Se algum nativo perguntar, ou qualquer pessoa que queira conhecer você e fala, tell me about yourself, fala um pouco sobre você, e você quer falar um pouco sobre sua história de vida, como você falaria isso em inglês? Não sabe? Escreva em português, traduza depois, pratique, treine, pronúncia, novos vocabulários, e eu tenho a certeza absoluta que você vai aprender inglês e vai estar fluente no inglês logo, logo. Ok, guys? Se você gostou dessa aula, cara, não deixa de compartilhar, fala para seus amigos, ajuda o Tio Fernando a desenvolver cada vez mais. Esse aqui, gente, é uma versão paga que eu estou disponibilizando para vocês gratuitamente, ok? Bye, have a nice day, see you in the next episode. Bye.